Policiais da Delegacia de Investigações Gerais de Campinas encontraram um caminhão apreendido com diversas peças de carros roubados aqui na nossa região. A suspeita de envolvimento na receptação de veículos furtados e roubados colocou Ademir Martins, de 63 anos, Renato Moreira Costa, de 34 e José Roberto Moreira da Silva, de 37, atrás das grades temporariamente por 5 dias. Ademir e Renato são pai e filho. Com eles, a polícia encontrou este caminhão carregado com peças de 10 carros. Uma nota fiscal foi apresentada, mas a investigação vai apurar a legalidade do documento. Há 2 meses, a Delegacia de Investigações Gerais apurava casos de furtos e roubos de veículos na região de Campinas. A suspeita dos policiais é que esses carros eram levados para um desmanche em São Paulo e de lá voltavam para cá dentro de um caminhão. E daqui, as peças seguiam para outros estados. A polícia vai tentar descobrir a origem dessas peças, já que ainda não foi encontrado nenhum número de identificação nelas. A relação entre as cidades de Campinas e São Paulo e por que o caminhão passava por aqui também são alvo de investigação. Pega o bladerzinho. Hoje está fazendo exatamente 4 anos de uma operação que marcou para sempre o cenário político de Campinas. Na madrugada do dia 20 de maio de 2011, a Polícia Civil e o Ministério Público cumpriram vários mandados de prisão contra dirigentes públicos, empresários e lobistas. O processo, que ainda tramita na Justiça, denunciou 22 pessoas, entre elas alguns secretários municipais e a ex-primeira-dama da cidade, Roseli Nassim Jorge Santos. O caso Sanasa, como ficou conhecido, foi um desdobramento de uma operação que aconteceu em setembro de 2010, quando o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público e a Corregedoria da Polícia Civil desmontaram um esquema de fraudes em licitação. Na época, 8 pessoas foram presas, entre elas o empresário paulistano José Carlos Cepera e os lobistas campineiros Maurício Manduca e Emerson Oliveira. O esquema atingiu 11 prefeituras, incluindo a Empresa Municipal de Água e Saneamento de Campinas. O escândalo envolvendo a companhia teve o capítulo mais explosivo em maio de 2011, quando 11 pessoas, entre elas secretários municipais e ex-diretores da autarquia, chegaram a ser presas preventivamente. A suspeita de corrupção motivou a abertura de 2 comissões processantes na Câmara de Vereadores, que culminaram com as cassações do então prefeito Hélio de Oliveira Santos e do vice-prefeito empossado Demétrio Vilagra. O processo de julgamento teve várias audiências que movimentaram a cidade judiciária de Campinas, mas ficou parado durante meses por causa do pedido de uma nova perícia em um arquivo de áudio anexado aos autos. O processo voltou a tramitar em março deste ano e a expectativa é de que as sentenças sejam proferidas no mês de julho. Ao todo, 21 réus são acusados de fraudes em contratos públicos da empresa. Entre eles estão pessoas que integravam o primeiro escalão do prefeito cassado Hélio de Oliveira Santos, incluindo a ex-primeira-dama e ex-chefe de gabinete Roseli Nassim Jorge Santos, que é apontada pelo Ministério Público como chefe do suposto esquema. Segundo a promotoria, o valor dos contratos investigados soma 645 milhões de reais. A Unicamp suspendeu hoje a restrição de atendimento às crianças que precisam ser internadas. A decisão foi tomada após a redução no número de pacientes nessa condição. A medida tinha sido adotada na semana passada justamente por causa da superlotação. 21 crianças estavam internadas quando a UTI tem apenas 10 vagas disponíveis. O cenário era o pior dos últimos 30 anos na universidade. Agora veja só essa história que tem muita relação com os problemas das UTIs infantis aqui de Campinas. 2 gêmeos tiveram que ser internados em cidades diferentes para poder receber tratamento. Uma está em Campinas e a outra criança foi para Jundiaí. A mãe, que não tem condições financeiras de viajar todos os dias para ver os 2 filhos, era apenas uma coisa, que ambos fiquem internados na mesma unidade. Há cerca de um mês, os gêmeos de Marinilza começaram a ter problemas respiratórios. Preocupada, a mãe levou os filhos para o hospital da PUC. Os 2 foram internados e tiveram que ser entubados. Mas a UTI pediátrica está lotada e não tem condições de receber mais nenhuma criança. A partir do momento que eles precisaram ser entubados, né? Aí eles estavam precisando de uma vaga de UTI. Como disseram para mim que a PUC não está tendo, e na região também de Campinas não estava tendo,
naquele dia, aí entubaram eles ficou na emergência. Sem condições de serem atendidos no Celso Pierro, os bebês foram transferidos para a UTI de outros hospitais. O problema é que um foi para o Ouro Verde, aqui em Campinas, e o outro levado para o Hospital Universitário em Jundiaí. Agora a mãe tem que se dividir entre as duas cidades e os filhos. Tempo, às vezes, não dá, né? Porque Jundiaí é muito longe. O único ônibus que tem aqui do meu bairro para Jundiaí é do aeroporto, é de 3 em 3 horas. Ou eu pego 5 horas da manhã, ou às 8 e pouco, né? Mas aí eu tenho um marido, eu tenho casa para fazer as coisas, né? Tenho uma família. Ou de meio-dia. Eu sempre pego de meio-dia e pego de lá 15 para as 5. Aí eu chego aqui, espero o dia seguinte para me arrumar dinheiro para ir ver o outro. A situação da mãe não é nem um pouco confortável. Além de ter que viajar todos os dias para ver os filhos em lugares diferentes, ela não tem condição financeira para ir para Jundiaí. Estou sem dinheiro nenhum, minhas férias inteiras, eu estou nessa correria, pedindo dinheiro emprestado para um, dinheiro emprestado para outro, e é desse jeito que eu estou me virando. Os hospitais de Campinas enfrentam uma das maiores procuras por UTI pediátrica da história da cidade. Os 25 leitos de unidade de terapia intensiva do Mário Gatti e do Ouro Verde estão cheios. Com isso, a ala de atendimento semi-intensivo foi adaptada para receber os casos graves, com mais 5 leitos. Mesmo sabendo da situação crítica de Campinas, Marinilza sofre longe dos filhos e queria apenas que eles pudessem ser internados no mesmo hospital, para que o coração não ficasse tão dividido. Fica acabado, né? Fica acabado. Sobre esse caso, a Secretaria de Saúde de Campinas informou que os gêmeos precisaram de internação em uma semana de alta demanda e que a transferência de pacientes é um procedimento comum. Um dos gêmeos foi transferido para Jundiaí porque a UTI de lá se adapta às necessidades dessa criança. O estado de saúde dos dois é acompanhado pela equipe de Campinas e assim que houver condições, os dois serão colocados juntos novamente. Sobre a falta de vagas na UTI pediátrica municipal, a Secretaria informou ainda possui 15 leitos no Mário Gatti e Ouro Verde, mas que a superlotação é constante, assim como acontece na Unicamp. Só que, diferentemente da universidade, não restringiu o atendimento, contando com a central de regulação de leitos que remaneja os pacientes para outros hospitais da região. Só uma palavrinha a respeito disso aí. Ainda que possa haver superlotação pelo aumento da demanda, o que se percebe é cada vez menos leitos disponíveis à nossa população. Há um déficit de leitos conhecido há muito tempo e muito pouco tem se visto fazer para resolver o problema aqui na nossa cidade. Daqui a pouco no Band Cidade as informações do esporte com Carlos Batista.